Hoje a gente inicia a nossa última aula da espiritualidade diferenciada. E eu começo essa aula falando sobre uma frase de Lao Tse, que diz: "O caminho que pode ser dito não é o verdadeiro caminho." Quando ouvimos isso, percebemos que ninguém pode ver o nosso progresso. Ninguém vê. Apenas percebem o que pode acontecer com a gente quando nós estamos progredindo, quando nós estamos caminhando o nosso próprio caminho. Por exemplo, quando uma pessoa começa a praticar, seja qual técnica ele achar necessário, pode ser meditação, oração, mantras, tanto faz. O importante é que essa pessoa sinta uma harmonia entre ele e a prática. Porque a prática tem que ser anatômica para cada pessoa, para cada praticante. Se, por exemplo, você aprendeu uma técnica, seja oração, mantra, meditação, qualquer técnica, cultivar ou cultuar um altar, cultivar uma disciplina, tanto faz. Você pegou essa técnica, ou esse modelo, e viu que essa técnica, ela nem sempre é adequada para você, se torna pesada, se torna difícil, se torna complicada. Quando a gente vê isso, a gente percebe que o nosso caminho não está em harmonia com a nossa busca pessoal. Aquilo que nós estamos caminhando, às vezes não é o nosso caminho. Como é que a gente percebe se nós estamos caminhando o nosso próprio caminho? Quando aquilo que a gente faz, veja bem, quando aquilo que a gente faz é anatômico para o seu coração, é anatômico para o nosso corpo, para a nossa história, é agradável para você, por exemplo, meditar, é agradável você fazer uma oração, talvez uma novena, é agradável recitar um mantra, é agradável cultivar ou cultuar um altar, porque isso faz parte da sua natureza, e quando você vê um altar, você sente uma harmonia e uma ligação com ele. Quando você senta para meditar, você não se sente isolado, nem inquieto, nem ansioso. Simplesmente senta e começa a praticar. Com isso, você começa a ter a sua energia acontecendo naturalmente, acontecendo pela sua própria espontaneidade. Isso é o caminho que ninguém vê. É o caminho oculto, é o caminho que só você sabe que você está caminhando. Por isso, ninguém vê o seu progresso. Talvez eles possam sentir a sua transformação. Talvez eles possam perceber que você está mudando, mas eles não sentem que essa energia está num processo natural. Por isso hoje eu guardei na nossa última aula todo o processo. Como é que a gente faz esse processo gradual? Esse processo acontece em 3 etapas. A primeira etapa é quando você, ao buscar uma transformação, você então encontra aquele sistema. Então você encontrou aquela energia, talvez você encontrou um mantra, uma oração, encontrou um grupo, encontrou um mestre, encontrou alguma coisa que você estava buscando. Então você encontrou, primeira coisa, o método que você precisa para seguir adiante. Então essa é a primeira etapa. Depois que você possuiu aquilo, você então entra na segunda etapa, que é o fazer, o realizar, o transformar. Esse fazer, esse realizar, esse transformar, ele acontece no dia a dia, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Até que você chega na terceira etapa, você chega na terceira etapa da realização. A realização passa a ser a sua linha de chegada. Ela nem sempre é a linha de chegada, ela também passa a ser a linha de partida, de início de uma nova etapa. Mas você precisou sair da sua busca, você precisou encontrar alguma coisa e possuí-la, essa primeira etapa. Você precisou praticar aquilo que você aprendeu para você, então, ter um resultado. Algumas pessoas desejam se tornar meditadores. Eu quero meditar porque a meditação é o meu caminho. Mas ele, às vezes, não tem um método. Ou faz um curso de meditação e não pratica, e por isso não consegue se transformar naquilo que busca. Entre o possuir e ter o resultado, existe um caminho que é o caminho do meio, chamado a execução. E a execução depende de cada um, que é a palavra-chave de hoje, que é a ação. Entenda que, isso é uma frase que muitas vezes eu escuto, a águia, quando ela deseja caçar, ela voa bem alto. Assim como o urubu, ele também voa bem alto quando quer caçar. Então, tanto a águia quanto o urubu, eles voam alto.
sendo que a busca, a caça deles é completamente diferente. A águia caça coisas vivas, ela caça aquilo que está vivo, enquanto o urubu, naquela mesma altura, com o mesmo raio de visão, ele só caça coisas que estão mortas, como a carniça. Então, um busca a vida, o outro busca a morte. Um busca o viver, o outro aquilo que já viveu. Não importa se você está voando alto, baixo, o que importa é aquilo que você está buscando. Então, você pode caçar a vida ou caçar a coisa morta. Qual a diferença disso se você pegar essa frase e conduzi-la para a sua prática pessoal? A primeira, como a águia, que é o que eu aconselho que seja como a águia, viva dentro da luminosidade. Não seja como o urubu, que vive na coisa morta, naquilo que já passou. Então não viva das histórias, não viva das memórias, não viva das lembranças. Tudo isso pode ser reconhecido. Como é que a gente honra os nossos ancestrais? É muito comum, hoje em dia, as pessoas falarem, não, nós temos que honrar os nossos ancestrais. Sim, é extremamente importante. Mas como é que você honra? Não é apenas colocando uma foto, montando um altar para ele. É quando você pega toda aquela história e aplica. Quando você reconhece todo o trabalho que foi deixado por aquela pessoa e executa. Porque é para isso que valeu. Se você buscar dentro da história, nenhum grande mestre espiritual de nenhuma tradição, nenhuma religião, nenhum deles chegou e deixou como regra, me cultuem, reverenciem e está tudo bem. Não, ele passou métodos, ele passou a filosofia, ele passou o conhecimento para que você pudesse, então, aplicando, ter algum resultado. Então, é fundamental que você, para honrar corretamente os seus ancestrais, talvez os seus ancestrais espirituais, talvez os seus ancestrais de família, os seus ancestrais profissionais, não importa a ancestralidade. Todos os antepassados daquele caminho que você está seguindo, eles podem ser honrados da seguinte maneira: ação. Lembre-se deles, não esqueça, mas viva o seu momento presente e comece a executar. Comece a colocar em prática para que você tenha valido a pena, para que você tenha tido um resultado e que a vida daquela pessoa, os ensinamentos que aquela pessoa deixou, tenha sido excelente para você. E depois que você tiver uma realização, aí sim você passa adiante. Isso é caçar a vida. Isso é viver dentro da luminosidade, dentro da luz. Então, quando você vive na luz, você vive dentro dessa energia da vida. E torna aquelas pessoas, os antepassados, ainda no momento presente, como uma coisa viva. Mas não vivo pela memória, viva pela ação. Então, a força do viver vem do movimento, da capacidade de ação e movimento. É diferente, como naquele voo do urubu, é diferente de quando você caça as coisas mortas, fica apenas reverenciando o passado. Ah, porque fulano foi assim, porque Beltrano foi assim. Tudo bem, vale a pena reconhecê-los, mas se não tiver ação, aquela pessoa não progrediu como trabalho, como obra. Então, da mesma forma, pegue todo o conhecimento que você absorveu dos seus ancestrais, profissionais, espirituais, familiares, enfim. Pegue todo o seu conhecimento e aplique hoje, para que você tenha a transformação. Senão você vai ser como o urubu, que caça ou vive apenas nas coisas mortas. Então você abandona a obscuridade e começa a viver na luz. O que é abandonar a obscuridade? É o processo natural de transformação. E o que é o processo? Você tem dois tipos de obscuridade. A primeira obscuridade representa as coisas externas. Então são os seus hábitos, são os seus vícios, a sua forma de conduta. Esses três, hábitos, vícios e condutas. Esses três podem ser vistos como um fator externo, onde as pessoas percebem os seus hábitos, onde as pessoas reconhecem os seus vícios e sentem o efeito de cada conduta, de cada postura que você teve perante uma situação. Então isso tudo é externo e nem sempre é o caminho, porém ele é externo. E ele é externo, então ele pode ser treinado. O seu treinamento, às vezes, não precisa ter nenhuma transformação. Você treina a mudança de um hábito, treina o controle de um vício, treina a mudança de uma conduta ou de uma postura. Por consequência,
o resultado vai ser outro. Você afastou a obscuridade? Sim, mas ela ainda é externa, porque a parte interna ainda tem a tendência da transformação, da mutação. Sendo assim, você tem a obscuridade externa e você tem a obscuridade interna. O que representa a obscuridade interna? Representa a sua capacidade de recuperar virtudes, de recuperar valores, de recuperar princípios. Então, virtudes, valores, princípios. São três coisas que você trabalha na recuperação interna. Você não pode recuperar virtudes e valores ou princípios do lado de fora. Isso vem de dentro. Então, isso tem que ser transformado. É diferente do externo. Externo, você vai ser treinado. Interno, você vai ser transformado. Então, existem dois caminhos, dois taus. O tal externo e o tal interno. O tal externo, você pode treiná-lo. Você pode ser capacitado a fazer alguma coisa, a agir de determinada forma. Porém, essa forma nem sempre representa o seu caminho interno. Porém, o seu caminho interno pode ser transformado. E como é que você transforma? Recuperando as virtudes, recuperando os valores, modificando, reciclando os seus princípios. Então você tem dois caminhos, o treinamento e a transformação. Então, anote bem isso. O treinamento, que é o externo, requer para você um pouco de disciplina, a disciplina de fazer aquilo todos os dias, para que você possa então ter um resultado ao ser capacitado. A disciplina, você precisa de um modelo, de alguém que você olha e fala, não, essa pessoa que eu quero me transformar, é aquilo ali que eu quero ser. Então você precisa de um modelo para você poder modelar e obter algum resultado. Então isso faz parte do seu treinamento. E o terceiro, você precisa de controle, principalmente do autocontrole, para que você possa ter uma transformação. Essa transformação vem com o seu treinamento. Então, na parte externa, você tem a disciplina, você tem um modelo e você tem o seu controle. Esses três são externos, porque nem sempre a pessoa internamente está correta, está energizada ou transformada. Ela foi capacitada, mas não foi transformada. A transformação ela vem, anote bem, com um método, e o método depende daquele, como a gente falou no início, depende exclusivamente daquilo que você tem, daquilo que você possui. Então você precisa de um método. Em seguida, você precisa de uma prática, e a prática depende muito da sua disciplina também. E terceiro, você precisa da sua vontade. E a vontade passa a ser fundamental, passa a ser extremamente importante. Porque sem a vontade, você não pratica. Sem a prática, mesmo que você tenha um método, sem execução, não tem transformação. Então a chave para uma transformação começa na sua vontade. E dentro do taoísmo, nós temos uma palavra que usamos muito no cotidiano, uma linguagem taoísta, é chamado vontade única. A vontade única representa a sua capacidade de determinação. Quando você está determinado a se transformar, determinado a mudar. A minha determinação é ter uma transformação diária. A minha determinação é ser uma pessoa melhor, é ter um controle melhor, é ter uma transformação maior e mais profunda, é reciclar a minha mente, reciclar os meus valores, transformar a minha conduta, modificar o meu viver, poder expandir mais as coisas para todas as pessoas. Isso, por exemplo, é uma determinação. Você tem uma vontade, você tem um sonho, você tem um desejo e tem a determinação. Sem a determinação, o sonho não se realiza. Sem determinação, nada acontece, nada se transforma. Então, a primeira parte da sua vontade única representa a sua determinação. Em outras palavras, pode ser a sua capacidade de ação, sua capacidade de movimento. O tal é movimento, o tal é vida. Vida é movimento, é capacidade de ação. Sendo assim, a determinação passa a ser extremamente importante e, principalmente, fundamental para a sua caminhada. Não basta ter um método, não basta ter feito um curso, você tem que executar aquilo que aprendeu. A determinação. A vontade única também representa o seu amor. O amor que você tem em relação àquele método, em relação ao seu próprio caminho,
em relação àquilo que você está vivendo. Então, quando você vive a sua vida com amor, você sente que você tem um processo natural, primeiro de conexão. Conexão com as pessoas, conexão com o ambiente, conexão com tudo aquilo que te pertence. E o que te pertence? Tudo que vem para você, tudo que foi construído para você, tudo que veio por naturalidade. Um livro que apareceu, um conhecimento que surgiu, uma pessoa que apareceu na história, uma paixão que adentrou o seu caminho, algo que vem, passa a ser seu. Ele entra sem você pedir. Às vezes, algumas pessoas podem pedir, mas o natural é que você perceba que ela entrou sem você pedir e teve um processo natural de transformação. E se você achar isso muito vago, observe as suas amizades. Existem pessoas que você não sabe como que ela entrou na sua história. É como se você estivesse caminhando, de repente você olha para o lado, ops, está aquela pessoa ali. E essa pessoa, você não sabe como ela entrou na sua vida, mas ela já está ali. E o fato dela estar, ela vai transformando você, ela vai instigando você, ela vai modificando a sua história. Assim como você, dentro da sua existência, também pode modificar a caminhada dela. Ela pode exigir de você alguma virtude que estava lá guardada, escondida, obscura. Então ela vai lá e aciona, ela vai instigando para que você seja uma pessoa melhor. Então todas as pessoas que aparecem na sua vida para te cobrar, para exigir de você, puxa, mas você não falou que você meditava? Onde é que está o seu autocontrole? Cadê toda aquela quietude que você cultivava? Quando existem questões assim, questionamentos, onde a pessoa está instigando uma imagem que você disse que tinha ou que já teve, nesse momento é o momento em que a energia do ambiente, em que o seu recipiente espiritual, ele está exigindo de você que você seja, ou que você seja novamente, aquele tipo de pessoa. Então, todas as vezes que você precisar contemplar o seu caminho, como é que você vê o seu caminho? O meu caminho está harmonioso, o meu caminho está em equilíbrio, o meu caminho está em desordem, o meu caminho está um caos, ou cadê o meu caminho? Quando você quer contemplar o seu caminho, você observa, antes de tudo, que é até mais fácil para a gente, perceba o que você está sendo exigido. Você está sendo exigido a produzir mais? Você está sendo exigido de trabalhar, ou oferecer, ou doar, ou dividir, ou compartilhar? Você está sendo instigado a se transformar? Está sendo cobrado uma disciplina que antes não existia? Então, nesse caminho é o seu caminho. É o caminho que você segue com naturalidade dentro da sua história, dentro da sua vida. Quando você contempla o seu caminho e você vê o que o mundo, o que o meu recipiente espiritual está exigindo de mim. Está exigindo maior economia, organização financeira, atenção na família, está me instigando a cuidar mais da minha saúde, a trabalhar um trauma, a equilibrar uma emoção, está me instigando a ser uma pessoa mais espiritualizada, um profissional melhor. O que ela está me instigando nesse momento? E quando você perceber que o recipiente espiritual, que são as pessoas que te cercam, a vida que você leva, está exigindo isso de você, ali começa o primeiro passo para você ver, contemplar o seu próprio caminho. E depois então você pensa, bom, agora a primeira etapa é a tomada de consciência, agora eu estou consciente do meu caminho. E o meu caminho agora está pedindo, por exemplo, para que eu cuide mais da minha saúde. Ótimo! E aí você pensa então, o que eu devo fazer para cuidar mais da minha saúde? Ou o que eu devo fazer para melhorar a minha finança, ou melhorar o meu equilíbrio emocional, ou a minha espiritualidade? Tanto faz. O que eu preciso fazer? Então você observa a sua realidade e depois você observa você dentro da sua realidade. O que você está fazendo? Quem é você ali? Você é o protagonista? Você é um coadjuvante? Quem é você dentro da sua própria história? Você é o herói? Você é o mártir? Você é a vítima? Você é aquele que sofre? Você é o vilão? Como é que você se percebe dentro da sua própria história, dentro da sua caminhada? Essa energia é a energia de cada um. É como você entende o seu caminho
dentro da sua vida, dentro da sua história, aqui, nesse momento, no seu tal, onde você começa a entender melhor o seu tal. E esse é o seu caminho. Talvez o seu caminho seja para lá e você vira para cá. Talvez seja aqui e você vira para cá. Esse é o seu tal. E como é que você percebe? Primeiro, pelo que o tal está exigindo de você. Segundo, perceber quem é você dentro daquela realidade, dentro daquele tal. Para depois, então, planejar como eu posso mudar, como eu posso me transformar, como eu devo agir dentro do meu próprio caminho, como eu executo a minha própria transformação. Porque você, como a gente falou, nós temos um treino e nós temos a transformação. Treino, como eu falei, é disciplina, é modelo e é controle. Transformação é o método, é a prática e é a sua vontade, a vontade única. E a vontade única, como a gente falou, é a determinação. É a determinação, em segundo, é o amor, é a paixão que você sente por aquilo. Então você, igual uma mãe ou um pai cuidando de uma criança, de um filho ou filha, existe um amor, existe uma paixão que é superior a qualquer outra coisa. É superior até ter que acordar no dia seguinte, às 6 horas da manhã, e não ter dormido porque a criança passou com febre a noite toda. Então ele prefere ficar ali ao lado da criança com febre e ficar com sono o dia inteiro do que não ficar ali. Sendo assim, a força principal é do amor, o que move a pessoa. Então que você ame o seu caminho, que você ame a sua vida, que você ame a vida que você tem. Essa é a sua única vida com esse nome, com esse corpo, com essa história, com essa família, com essa profissão, com esse número de registro que você tem, o CPF. Dessa maneira, tudo aquilo que você é hoje, provavelmente daqui a algum tempo pode acabar, que é o mais provável. Porém, até lá, você tem essa única vida. Se você vai ter uma outra depois, ou se você já teve uma antes, não importa. O importante é que você está aqui, agora. Então aproveite, ame a vida que você tem, ame a história que você carrega, a história que você vai construindo, ame cada pessoa que está ao seu redor, ame a força que você tem, o que você desenvolve no seu trabalho, ame a sua família, ame o seu próprio corpo, ame a sua saúde, equilibre e reconheça as suas emoções, seus vícios, seus hábitos, suas virtudes, seus valores, seus princípios, para que você possa se transformar. É isso que transforma a pessoa. Por isso, a vontade única, ela representa a determinação, ela representa também a sua paixão. Aquilo que você está amando de verdade fazer na sua vida. E aí vem a questão principal, o que você ama na sua vida? É ali que você vai ter. Mas não ame apenas o filho, ou os pais, ou a sua casa. O que você ama fazer? O que você ama ser dentro de si, dentro da sua própria caminhada, dentro da sua vida? É esse amor que vai fazer com que você possa se transformar. Então você tem na vontade única a determinação, você tem a sua paixão, o amor, e terceiro, você tem a sua necessidade. O que para você é necessário, qual a necessidade da sua alma, qual a necessidade do seu coração, do seu espírito, da sua força pessoal. O que é necessário para você? É necessário que você tenha uma realização? Uma realização que tipo? Uma realização material, uma realização profissional, uma realização amorosa, uma realização espiritual, uma realização de recuperação da sua saúde? Qual tipo de recuperação ou realização que você necessita? Qual tipo de necessidade? Você tem a necessidade de se realizar? Você tem a necessidade de se transformar ou ser alguma coisa? Qual a necessidade? O que é necessário para a sua alma? O que é anatômico, o que cabe direitinho no seu coração? Qual é o sonho anatômico para você que é de verdade necessário? Alguns são ilusórios, mas qual que é de verdade necessário? É morar num outro lugar? É viver um outro tipo de vida? É conhecer outros tipos de pessoas? É ter um outro nível de conhecimento? O que é necessário? O que transforma você? O que move? O que faz o seu coração bater mais forte? Seus olhos brilharem mais? Essa é a sua necessidade real. Então é isso que faz com que a sua força de vontade, a sua determinação, a sua vontade única possa acontecer. Então você tem a determinação, você tem a paixão, o amor,
e você tem as suas necessidades. E quando aquilo se torna necessário, ninguém consegue parar você, porque você vai lá e faz. Por quê? Porque é uma necessidade pessoal. Então, determinação, paixão, necessidade pessoal. Esses três juntos formam a nossa vontade única. E a vontade única ela pode ser acoplada nos três momentos do seu dia. O momento em que você trabalha, o momento que você produz, que é a sua ação durante o dia. O momento do seu lazer é o momento do seu descanso, é o momento em que você vai ser você, em que você vai visitar um parente, ajudar um amigo, ver um pôr do sol, tomar um sorvete, assistir um filme, ou ir no cinema, conversar com alguém, enfim, é o seu momento de lazer. E o terceiro é o seu compromisso. O compromisso da sua transformação pessoal. Qual é o compromisso que você tem? Compromisso de meditar? Compromisso de rezar? O compromisso de estar perante a um altar, se prostrando, fazendo algum rito, alguma prática? Qual é o compromisso que você tem? Aí você pode falar, mas Hamilton, eu não tenho nenhum compromisso. Então assumam. A partir de agora, assumam um compromisso. Faça com que esse compromisso seja básico dentro da sua vida, dentro do seu dia a dia. E principalmente, que você possa praticar todos os dias. Não é apenas uma vez na semana. Ah, uma vez por semana eu rezo, uma vez por semana eu medito, uma vez por semana eu sei lá o quê. Nada disso. Pegue aquilo e se transforme, faça com que aquilo valha a pena. Então, todos os dias, você faz aquela sua prática diária. Assim como todos os dias você produz, todos os dias você entra em ação, todos os dias você busca um lazer, um prazer. E não existe um momento da ação, existe um momento do prazer ou lazer, existe um momento do seu compromisso. O seu compromisso de se transformar. O seu compromisso de transformação ele tem dois caminhos. O primeiro é a sua prática. Então escolha uma prática. Meditação, oração, leitura, conversa, grupos, tanto faz. Treinamentos, cursos, faça. Faça porque coloque em ação, para que possa suprir a necessidade do espírito, do coração, da energia. Então faça, coloque em prática. Primeira coisa é a prática. Segundo, é a sua filosofia. Assuma uma filosofia de vida. Assuma virtudes, assuma princípios, assuma valores, para que você tenha um molde, para que nada ao seu redor acabe com o seu nível espiritual. Vou dar um exemplo. Imagine uma pessoa que ela só medita. Ela assumiu o compromisso de meditação, mas ela não tem uma filosofia de vida. Ela segue uma vida desregrada, ela não tem nenhum princípio, ela não segue filosofia, ela não sente a poesia da vida, ela não sente a força das coisas acontecendo. Tudo bem, é o caminho dela. Então, imagine uma pessoa que pratica a meditação, mas que não tem filosofia. Dentro da meditação, nossa, não importa o tipo de meditação, taoísta, budista, hinduísta, qualquer uma, ele está lá meditando e sente um prazer enorme, sente uma tranquilidade, uma estabilidade fantástica. Depois aquela pessoa sai da sua meditação, e tudo bem, ele sai ainda naquele estado introspectivo, energizado, então ele vai em direção ao seu carro para ir trabalhar, porque agora ele vai trabalhar estável, com autocontrole, e quando ele chega naquele carro, o carro está com o pneu furado. Se ele não tiver a filosofia de, por exemplo, entender, nossa, o pneu está furado, então isso vai me atrasar. Eu vou chegar no momento exato que eu devo chegar. Talvez esse pneu furado tenha sido o caminho para eu ser salvo de um acidente, por exemplo. Se a pessoa tiver essa crença, vamos chamar assim, ou essa filosofia, ela vai entender aquele pneu como um presságio para uma regulação. Ele vai regular o meu tempo para que eu esteja no momento certo, no momento exato, onde tudo acontece no momento exato, onde eu nunca chego antes nem chego depois do acontecimento, eu chego no momento exato. Isso é uma filosofia de vida. Então, se a pessoa tem isso, toda aquela tranquilidade adquirida na meditação não se perdeu. Agora, ao contrário, a pessoa meditou, e aí depois ela saiu e encontrou aquele pneu furado, mesmo um pneu furado. E ele não tem filosofia de vida. Então ele olha, ele vê aquele pneu e toda a sua tranquilidade diminui,
palavras grosseiras começam a aparecer da sua boca, a sua energia se transforma, ele começa a culpar até o governo que não consertou o buraco na rua, da estrada, enfim, ele vai encontrando um monte de culpados, um monte de coisas, mas que depois ele vai ter que trocar o pneu. Enfim, se a pessoa... Então, qual a diferença de um para o outro? É que os dois praticaram meditação, mas aquele que conseguiu ter uma filosofia de vida, ele conseguiu prolongar o seu estado de tranquilidade, porque a sua filosofia é compatível com a sua prática. Agora, quem não tem uma filosofia de vida, é todo o resultado da sua prática, ela mingua, ela se esvai mais rápido do que aquele com filosofia. Portanto, a filosofia é uma forma de você prolongar ou manter o seu estilo de vida, o resultado da sua transformação pessoal, sua necessidade pessoal. Então, é um convite que eu faço para você, além da sua prática pessoal, assuma também um estilo, um pensamento, uma filosofia, sinta a poesia da vida, sinta a filosofia acontecendo ao seu redor. E quando você enxergar ou contemplar um pôr do sol, que ele seja poético, que você sinta a força da tranquilidade, do equilíbrio, da harmonização, da autorregulação. Quando você vê aquilo, você fica encantado, apaixonado, amando cada matiz, cada cor que aparece para você naquele pôr do sol. E se você conseguir filosofar no sorriso de uma criança e sentir toda aquela potência de filosofia, de poesia, naquele sorriso, olhando para você, um sorriso único, raro, que dura 1 minuto ou 2 segundos, mas ele apareceu para você, aquela criança sorriu para você. Essa é a poesia. Então, se você entende que cada coisa que aparece dentro da sua história é seu, então em que tudo é o seu recipiente espiritual, você sempre vai estar no local mais seguro, que é a sua vida. Isso é Tao. O Tao nunca abandona ninguém. Lao Tse, maior filósofo, maior pensador do taoísmo, ele dizia que uma pessoa realizada, ela anda pela floresta e nenhum animal ataca. Por que não ataca? Porque ele está em harmonia. Da mesma forma, quando uma pessoa está em harmonia, ela nunca vai pegar, por exemplo, o seu próprio dedo e enfiar no olho ao ponto de cegar, talvez por um acidente. Aí sim, mas nunca vai por vontade própria, nunca vai se arranhar se não estiver em desequilíbrio. A pessoa plena do seu equilíbrio, equilíbrio emocional, mental, psicológico, ela nunca vai se machucar de propósito. Ela sempre vai proteger o seu único bem, que é o seu corpo. Da mesma forma, quando você está dentro do seu Tao, dentro da sua vida, da sua única vida, esse Tao sempre vai estar em harmonia com você. Nada se torna agressivo porque ele é seu. Mesmo que aquilo pareça negativo, nossa, fulano me traiu, fulana me roubou. Isso ainda assim pode ser visto como uma regulação. Agora, o que aconteceu depois? Aquela pessoa foi embora, aquela pessoa desapareceu? Ótimo. Se aquela pessoa foi embora, aquela energia também se foi. Mas você deve refletir como um ensinamento. O que aquele ensinamento deixou para você? Você precisa ficar, no caso do roubo, ficar mais ativo, porque todo ladrão ele está sempre ligado. Desligado está a vítima, que está lá distraída, mas o ladrão está sempre ligado. E aquela pessoa que traiu, por que ela traiu? Ela teve os motivos dela, mas o quanto que você participou ou coparticipou daquela traição, o quanto que você permitiu que aquele pensamento e aquela ação acontecesse. Então observe sempre como um aprendizado. E aí o seu Tao, o seu caminho espiritual, isso é o seu recipiente, ele sempre vai estar em harmonia com você. Por isso, o caminho de fora é uma expressão do caminho de dentro. O caminho de dentro representa a sua expressão da alma. Então a sua alma se expressa dentro de si. E o seu corpo se expressa dentro do seu ambiente. O seu ambiente é o seu recipiente espiritual. E no seu recipiente espiritual existe a forma como você se relaciona, tudo aquilo que você precisa aprender,
tudo aquilo que você precisa ensinar, a construção das suas virtudes, dos seus princípios, dos seus valores, a construção da sua personalidade, da sua identidade dentro do mundo, sua identidade profissional, espiritual, familiar, a forma como você se posiciona no mundo, o local que você deve pertencer, isso é, o seu grupo, a sua família, a sua tribo, aquele local é seu. Assim como a maneira correta de você lapidar a sua alma, transformar o seu espírito, melhorar a sua vaidade, espiritualizar o seu ego, destilando dia a dia, para que você possa então ter a essência da sua existência, a maneira como você expressa aquilo que nós chamamos no taoísmo de obra. Qual é a obra que você vai construindo ao longo da sua vida, ao longo da sua história? Essa é a energia e o progresso gradual. Mas tudo isso que eu falei começa com uma única coisa: a vontade única. Por isso, essa aula, a gente finaliza esse treinamento da sua espiritualidade diferenciada, finaliza com o princípio original de tudo que movimenta a pessoa, a sua vontade, a vontade única, a sua capacidade de determinação, o amor que você tem e que você deposita no caminho que você tem, e a sua necessidade pessoal, isso é, seus sonhos, seus desejos, sua vontade, a sua verdadeira necessidade, para que você possa, tendo essa vontade única, utilizar todos os métodos que aparecem para você, colocar em prática, mantendo a disciplina, tendo modelos, gerando controle. E assim você tem o treinamento ou capacitação junto da sua transformação. E o treinamento e transformação interno e externo recupera seus valores, recupera seus princípios, harmoniza suas virtudes, vai refinando cada vez mais os seus hábitos, os seus vícios e a sua conduta. E dessa maneira você regula a sua obscuridade com a sua luminosidade, onde você vai viver na luz, abandonando a obscuridade ou clareando a obscuridade. E assim, o seu voo passa a ser como uma águia, não como um urubu. A águia caça a vida, o urubu caça coisas que já morreram. Sendo assim, seja como a águia. O símbolo de um caminho é a águia. É a visão muito maior, além de qualquer alcance do horizonte, ela tem essa visão e, principalmente, por voar alto, consegue ver com plenitude todo o seu recipiente espiritual. Sendo assim, a gente finaliza essa série. Espero que você, com todo esse conteúdo, você tenha tido, primeiro, um insight. Segundo, que você tenha tido ensinamentos bons. Terceiro, que você fique motivado a se transformar, ou iniciar um caminho, ou continuar caminhando com mais firmeza, com vontade única. E por último, se você achar que você está no momento em que precisa de um auxílio, que precisa de um treinamento, aqui embaixo na descrição eu coloquei várias coisas. Você vai ter os nossos treinamentos, vai ter o nosso site, todas as redes sociais, para que você possa acompanhar. Toda semana a gente coloca um conteúdo novo, para que você possa ser nutrido da percepção do seu tal. Para que você, ao perceber o seu tal, você possa caminhar com mais lucidez, com mais clareza, esclarecido do caminho de onde você deve pisar, aonde você está indo de verdade. Qual é o seu tal, o que não é o seu tal, dentro do seu tal, o que é seu, o que vem para você, aquilo que aparece para você, quais são as pessoas certas, os conhecimentos certos. É isso que a gente procura oferecer toda semana para você. Então, espero ver você nas redes sociais, talvez um dia presencial e, quem sabe, num próximo treinamento ou numa série, na próxima série. Eu te aguardo lá. Obrigado por ter participado até aqui. Espero que a gente continue juntos, mesmo à distância. Tchau, tchau.